Galera, o Fluminense conquistou 3 pontos na Libertadores. O Fluminense que tinha estreado com a Alianza Lima com um empate e hoje o Fluminense consegue uma vitória importantíssima, 2-1, né? A vitória do Fluminense. Cano marcou gol. Tivemos o gol do Marquinhos também abrindo o placar da equipe do Fluminense e o time do Colo-Colo tentou dificultar, né? O Paiva marcou o gol do empate do Colo-Colo e no segundo tempo o Cano marcou o gol da virada do Fluminense. O Colo-Colo teve gol anulado e foi um jogo muito bom, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense foi o Marcelo. Marcelo comandando esse meio-campo do Fluminense. E já o Ganso, hein, galera? O Ganso muito abaixo do esperado. Deixa nos comentários aí, galera, se vocês acham que o Ganso tem condições ainda de ser titular nesse time do Fluminense. Na minha opinião, o Ganso vai acabar perdendo a titularidade dele nesse time do Fluminense. Vamos acompanhar aqui, galera, a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Fluminense contra a equipe do Colo-Colo do Chile. Funcionou muito bem contra o Flamengo e funcionou muito bem hoje também. Acho que o Martinelli fez uma grande partida. Talvez seja um dos motivos dele estar aqui na entrevista. Que talvez seja o único jogador do time que só não jogou de goleiro comigo. Jogou nas laterais, em algum dado momento, zagueiro, de atacante, de 10. E essa versatilidade dele é um jogador que está amadurecendo cada vez mais e ganhando cada vez mais recurso. E tem um futuro brilhante pela frente. Em relação ao jogo, eu já fiz uma análise, um preâmbulo aí na primeira pergunta. Eu acho que o Martinelli, assim, quando a gente tem um jogador como o Martinelli, o André, a gente ganha mais ritmo na saída, acabou o time naturalmente andando para frente e ganha mais agressividade. Então, assim, em relação a isso, eu acho que funcionou muito bem e correspondeu. Acho que foi um dos pontos positivos da partida, foi a entrada do Martinelli ali para esse jogo. Não quer dizer que ele vai jogar todos os jogos ali, mas acho que para essa partida eu acho que foi providencial. E depois a ida do André também, como aconteceu lá contra o Alianza Lima, também funcionou. Obviamente a gente fica um pouco mais exposto, mas um risco calculado. Eles estão treinados para exercer a função e eu acho que nisso funcionou bem. A gente teve outros problemas durante a partida. Acho que no segundo tempo, principalmente, a gente teve muita chance para definir o jogo e a gente errava no penúltimo ou no último toque. E como tinha ficado muitos jogadores para trás do time do Colo-Colo, ao não fazer o jogo ficou um pouco mais aberto do que devia. E aí eles tinham a chance também de pegar a gente com igualdade numérica e foi assim que eles tiveram algumas oportunidades. Boa noite. Acho que de começar de zagueiro ali ou de volante, o Diniz sempre conversa bastante com a gente tem o treino, então todo mundo se adapta ali no momento, né? Eu acho que esse jogo foi muito válido, a gente fez uma grande partida e eu estou aqui para ajudar o Fluminense, para somar, para ajudar meus companheiros. Então, independente da posição que eu começar, vou tentar dar meu melhor. Então, acho que o time está de parabéns e fez um grande jogo. Diniz, boa noite, Marcelo Neves do GE. Quando teve o sorteio da fase de grupos, imaginou que o Fluminense teria uma facilidade maior pela fase dos seus adversários. Só que trata-se de clubes tradicionais, do Peru, do Paraguai e do Chile. De alguma forma, essa tradição e esses nervos aflorados que a gente viu contra a Alianza e aqui contra o Colo-Colo, influencia no andar da partida? Nervos aflorados, você fala? Eu não achei que o jogo lá em Lima teve... Hoje eu acho que o jogo foi mais pegado, o jogo mais aberto, mas eu não achei que Lima teve assim, ânimos aflorados. Eu achei que lá o que a gente tem que se preparar é que o Fluminense, por ser o atual campeão e também a maneira da equipe jogar, os adversários, tanto no jogo quanto no outro, jogaram de uma maneira muito mais agressiva da maneira, no sentido positivo da palavra. E tomando muito cuidado, fazendo adaptações. Se vocês tiverem tempo e a curiosidade e ver os jogos do Colo-Colo, eles não jogaram assim como eles jogaram hoje e nem o time do Alianza Lima jogou do jeito que jogou lá. Mudaram a maneira de jogar, às vezes muda a formação, mas para tentar se ajustar ao nosso jeito de jogar, e existe uma fome, uma vontade natural de estar enfrentando um time que é o atual campeão. A gente tem que se habituar com isso e saber que a gente precisa melhorar cada vez mais, que é um aditivo para os adversários ao nos enfrentar. Diniz, boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil.
Hoje você pôde contar com o retorno de Germancani, Paulo Henrique e Ganso. Queria saber como é que é a importância de tê-los de volta, principalmente para essa continuidade da fase de grupos. Eu acho que é importante tê-los de volta, não só por conta da continuidade da fase de grupos, como o Campeonato Brasileiro, que já inicia no sábado. São 2 jogadores que são peças fundamentais desde quando eu cheguei aqui, cada um com a sua característica, conhece muito bem o sistema, o jeito de jogar, em todas as fases do jogo. Eles ficam muito à vontade para jogar do jeito que a gente joga, então é sempre muito bom poder contar com os dois, além da qualidade técnica dentro da característica de cada um. São 2 exímios jogadores. A gente tem os maiores goleadores do mundo e um cara que tecnicamente dispensa comentários. Já falei mais de uma vez que é um jogador que tem genialidade para decidir o jogo a qualquer momento e tem um conhecimento tático do nosso jogo muito grande, o Ganso. Então é muito bom poder contar com os dois de volta. Diniz, boa noite. Priscila do Paramount Plus. Queria que você falasse um pouco da importância do Marquinhos, ele que já vem se destacando, e a gente pode dizer que essa vitória já coloca o Flu aí rumo ao bicampeonato? O Marquinhos é um jogador que eu subi ele lá no São Paulo, aí ele teve uma lesão de cruzado, e aí ele voltou a jogar só depois já que eu tinha saído do São Paulo, mas é um jogador que eu já conhecia de lá. Fez alguns bons jogos no São Paulo, temporada de 2021, se eu não me engano, e chamou a atenção do Arsenal. Lá na Europa ele não conseguiu ter uma sequência de jogos, mas é um jogador que tem um potencial muito grande. Então não é nenhuma surpresa para mim o que ele está fazendo. Eu acho que o Marquinhos aqui ele veio para o lugar certeiro para ele, que casa muito bem com as características que ele tem. Eu acredito que ele vai fazer uma grande temporada e vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor, como já foi nesses 2 jogos, não só nos 2 jogos, como contra o Flamengo também, que ele jogou numa posição que ele nunca tinha jogado, mas ajudou bastante a gente também. Agora, ter vencido hoje não quer dizer absolutamente nada em relação a título. Acho que a gente tem uma estrada muito longa pela frente. Esses 2 primeiros jogos aí já mostram como está difícil, como a gente vai ter que se esforçar e melhorar cada vez mais para a gente conseguir ir avançando passo a passo, com desejo sempre muito grande de vencer. Vinícius. Muito bem. Vitória importante, 4 pontos para o Fluminense, te imaginando, né, um Fluminense que pode ter uma das melhores campanhas dessa primeira fase da Libertadores da América, porém o desempenho ainda de certa forma preocupa, né, Calçade? Ainda é um Fluminense um tanto desorganizado, né? Eu acho que a gente está à espera ainda do Fluminense, de uma evolução. Assim, o Fluminense terminou, depois de todo mundo, a temporada dele, ainda estendeu depois do Brasileiro para jogar o Mundial, e isso atrapalha o início, então ele está um pouco atrasado nessa turma aí. Agora, onde ele vai chegar, é que sempre existe a expectativa do time repetir o que fez na temporada passada. E é o mesmo Fluminense com alguns jogadores que chegaram. Acho que esse é o primeiro ponto. Um deles até entrou, Terence. É a adaptação dos novos jogadores. Por quê? Porque tem caras muito importantes aí. Podem ser muito úteis. Marquinhos é um deles. É, neste momento, aquele que está mais à frente na adaptação. Na função, a gente vê ele pelo lado, o Arias foi jogado do lado esquerdo, normalmente é o Keno do lado esquerdo, o Arias do lado direito, com o Cano e o Ganso. Mas em função do Marquinhos jogar do lado direito, o Arias foi para o lado oposto e o Marquinhos foi super bem. Meteu o gol, deu assistência, foi muito bem. Ele está um pouco à frente dos demais na adaptação. E é preciso. Terence, o Renato Augusto, tem uma questão que não é só de adaptação, mas é da utilização, da idade. Você não vai... Tem que tomar alguns cuidados. E outros jogadores. Mas é um Flu que ganhou a Libertadores num formato. O formato está mantido, ele é diferente, o jeito de jogar do Fluminense é diferente do que se joga no mundo todo hoje. Você não vê equipes que atuam dessa forma, que dão uma liberdade para a equipe, que não é o jogo posicional que a gente encontra. E aqui eu não quero julgar se esse é pior ou esse é melhor. Porque o Fluminense ganhou jogando do jeito dele. E o Diniz não conseguiu na seleção prosseguir com o jeito dele, porque ele precisava de adaptação
numa seleção que não tinha tempo para isso. Mas no time de futebol é diferente. Então, imagino que o Fluminense, sim, espero, torço por isso, que o Fluminense evolua. Ainda não vejo o Fluminense numa situação segura defensivamente falando. Eu acho que isso é que falta ao Fluminense. Disso, né? O Fluminense tem o seu jeito próprio de jogar, legal. Isso não quer dizer abrir mão da segurança. Porque quando você fica vulnerável e exposto, você pode encontrar um jogo no mata-mata que você não consegue entrar nas linhas adversárias e você vai ficar fora da competição. Então não é só se divertir, fazer o seu jeito e impor isso ao mundo. O futebol também, a palavra que o Tite tanto fala, sim, ele pede um pouco de equilíbrio. Sim. Principalmente numa competição mata-mata, que numa fase mais aguda, você vai encontrar as melhores equipes sul-americanas. E entre elas não está o Colo-Colo, que hoje deu trabalho, tá? Também não está o Aliança. Deu muito trabalho. Então, assim, eu não vejo o Flu ainda com o futebol do ano passado, do ponto de vista da eficácia. Acho que isso tomara que avance. Vamos ver se vai avançar. Sim. Na entrevista do Diniz, ele fala sobre a jornada longa da temporada. Eu acho que a grande dúvida nossa, o treinador parece que não tem dúvida, está muito confiante nisso, é se o time vai elevar muito o nível para poder competir pelos principais torneios. Porque tem algumas coisas que são dúvidas, e quando eu digo sobre dúvidas, talvez sim, talvez não, e eu não tenho a resposta. Uhum. Por exemplo, o Calçade citava sobre o Fluminense ter sido obrigado a estender a temporada, o Mundial, né, a representação mais tarde. O Fluminense é um time que tem mais veteranos que a metade das equipes. Hoje havia 5 em campo, né? Fábio, Felipe, Marcelo, Ganso e Cano. Sim. Quanto isso pesa um ano a mais na carreira desses jogadores? Talvez pese na carreira de um. Vou lembrar que alguns que chegaram também são veteranos, né? Sim. Renato Augusto o Douglas Costa. Problemas físicos. Exatamente. Então, talvez para um desses jogadores pese, talvez para 2. E isso talvez interfira na construção da equipe do Diniz, né? Então, assim, o Fluminense é um time que deixa dúvidas. E quando eu falo de dúvidas, é realmente uma grande incógnita. O futebol que o Fluminense está jogando desde o início da temporada não credencia a ser bicampeão da América. Não credencia. Nem a disputar o título do Campeonato Brasileiro. Mas, como disse o Diniz, a jornada é longa, está trabalhando. O ano passado funcionou muito bem. Nesse momento, na temporada passada, o Fluminense era uma equipe muito mais forte do que é hoje. Sim. O que não significa que não vá chegar ao seu melhor nível de novo. Não dá para saber. Nesse momento, na temporada passada, tinha ganhado o título estadual, virando o confronto com o Flamengo com um segundo jogo espetacular. Fez uma das grandes partidas do ano. Essa contra o Flamengo, o segundo jogo também foi excelente, mas fez uma das grandes partidas do ano passado no futebol aqui na América do Sul, que foi a goleada sobre o River Plate, fase de grupos da Libertadores. Agora, é isso. A diferença de um ano para o outro, na minha opinião, é a penalização que os times brasileiros que têm temporadas longas e bem-sucedidas sofrem no ano seguinte. Então, esse é o caso do Fluminense. Partida de estreia na Libertadores. Quantos eram os desfalques? 9? Era alguma coisa. Não tinha Cano, não tinha Keno, não tinha Arias, não tinha Ganso. Muita gente foi. Isso já é complicado. Talvez o time que mais poupou, fora o Palmeiras, foi o Fluminense por obrigação, porque esses jogadores e o Grêmio não estavam disponíveis. Então não foi uma questão que o Diniz escolheu não levá-los para a estreia fora de casa. Nesse balanço de até hoje, né, até hoje tinham sido 5 jogos, apenas uma vitória. Sim. Tem toda a questão do regulamento, o nível dos times brasileiros estarem todos no pote 1, obrigatoriamente estreiam fora de casa, alguns na altitude, campeonatos estaduais para vários deles, exceto Fluminense e São Paulo. Então, até o Tite, que tinha vencido por 3-0 com o Flamengo Nova Iguaçu, poupou na estreia na semana passada. Então, eu concordo. O Fluminense não está jogando o que estava no ano passado, neste momento. E existem dúvidas não, existem curiosidades a respeito do tipo de elenco que o Fluminense montou para 2024. Então, se você olhar, não é aquela coisa de copo cheio e copo vazio, mas se você olhar com extremo otimismo, você vai entender que esse é um treinador, ele estava na tela aí, o Diniz, que costuma dizer que jogador bom pode vir para o meu time porque eu dou um jeito de escalar. É assim que ele sempre tratou as possibilidades de contratação. Então, tem Renato Augusto, já tinha Ganso, tem Douglas Costa, etc. Se você olhar com
um extremo otimismo, imaginando que esses jogadores vão ter um bom desempenho físico ao longo do ano, não vão se machucar tanto, etc., você pode pensar que o Diniz vai ter condição de rodar o elenco do Fluminense sem deixar o nível técnico cair, tirando desses jogadores que são veteranos, não é nenhum problema dizer isso, a inteligência que eles têm, a leitura de jogo, aquilo que eles são capazes de fazer com pouca exposição. Assim, radicalmente diferente do que o Corinthians fez com o Renato Augusto no ano passado. Quando ele jogou machucado, quando ele teve de apressar a recuperação, porque o time sem ele era um nada e com ele pelo menos tinha alguma chance. E o que ele teve no ano, além da capa de super-homem que nem sempre serviu, porque ele nem sempre estava em condições, ele teve isso aí. Seus jogadores, né, de destaque, aquele que conferia alguma esperança para a torcida do Corinthians quando ele estava em campo, porque o resto do time... o Corinthians não teve um time montado ao longo do ano passado inteiro, praticamente. Não, mas... Então, assim... Galera, isso aí, o Fluminense, né? O Fluminense corre muitos riscos, na minha opinião, né? O Fluminense é uma equipe que joga diferente, realmente joga diferente do que qualquer outra equipe, mas o Fluminense não pode ficar correndo certo risco que corre em alguns jogos. Hoje, principalmente, hoje o Fluminense poderia ter saído com empate. Já pensou o Fluminense com 2 pontos na fase de grupos, como seria? O Fluminense teria que correr atrás de pelo menos 3 vitórias para poder conseguir a classificação. Entendeu? Então, certos riscos tem hora que não vale a pena. E o Fluminense, eu concordo também, o Fluminense não tem o mesmo time do ano passado em termos de, assim, qualidade. O futebol não tá melhor do que o futebol de 2023. Ainda tá um pouquinho longe, né? E eu também não consigo, assim, colocar o Fluminense hoje. O Fluminense é favorito a conquistar o título da Libertadores desse ano. Na minha opinião, não é. Não é, mas é uma equipe que pode ganhar corpo com o passar da competição. Ano passado o Fluminense foi assim. O Fluminense foi passo a passo até chegar na final. E esse ano pode acontecer de novo do Fluminense conseguir, indo aos pouquinhos, e conseguir conquistando seus espaços na Libertadores e chegando aos poucos, oitava, quartas, semi, depois final. Pode acontecer, mas assim, esse ano tem muitas equipes também que estão vindo muito forte e o Fluminense pode conquistar o bicampeonato, pode conquistar, mas o caminho esse ano tá um pouco mais difícil do que a última temporada. O Fluminense está jogando um pouco menos do que a última temporada, mas é uma equipe muito boa, é uma equipe muito qualificada. O Diniz tem um elenco nas mãos, né? Tem alguns jogadores ainda que não conseguiram se entrosar. Agora é esperar para ver como que vai começar também o Brasileirão, esse time do Fluminense que já joga no sábado, né? Lembrando, o Fluminense joga contra a equipe do Bragantino, estreia contra a equipe do Bragantino já no próximo sábado, 9 horas da noite.